Esse é um vídeo especial de Dia das Mães, onde nós desenvolvemos um produto novo, como decorar um bolo nesse tema, que com certeza vai chamar novos clientes e vai agradar os clientes que você já atende. Se você acha que eu mereço, então dá um like, se inscreve, ativa o sino para que você receba notificações dos vídeos novos, que toda semana tem vídeo novo. Dia das Mães, em muitos lugares dentro do comércio, ele tem uma relevância maior até que o Natal. Em muitos mercados, o Dia das Mães é muito mais forte que o Natal. Então, o mundo se prepara para o Dia das Mães. E muitas vezes, as famílias em si ficam com dúvida do que dá para a mãe, porque a mãe vai ganhar muitos presentes normalmente, do que promover, do que fazer, de modo que isso crie uma lembrança, de modo que isso marque, que seja inesquecível. E um bolo de celebração, um bolo especial, um bolo lindíssimo, é um bolo inesquecível, que cria momentos inesquecíveis. Porque ele vai ser palco de fotos, as pessoas vão querer, vão serem fotografadas ao lado do bolo, antes de cortar, vai criar tudo aquele suspense, aquele teaser, né? Aquela coisa encantada no ar, todo mundo querendo saber qual que é o gosto, se esse bolo ainda carrega bombons, docinhos, coisas do tipo macarrons em cima, todo mundo quer, né? Nossa, tem 8 pessoas, mas só tem 7 bolachinhas. Então, assim, todo mundo fica naquela expectativa com a história do bolo. A história do bolo, ela marca as famílias e ela marca as celebrações praticamente desde a era vitoriana. Foi a era vitoriana que trouxe essa importância para o bolo. Antes disso, o bolo ele era um acompanhamento para o chá, para o café. Ele não tinha nem status de sobremesa, era só um acompanhamento. Mas depois da era vitoriana, ele virou o símbolo, né, da união, do casamento, e passou a ser um marco na celebração do aniversário das pessoas. Não existia isso antes, esse vínculo com o bolo. Então, nós preparamos esse bolo para tratar do Dia das Mães como convém, como merece, como uma grande e importante celebração que deve sim criar memória, deve ser inesquecível. E um bolo resolve muita coisa. Você pode ter o bolo, chá, café, ponto. Você já tem uma celebração. Agora, se você quer alguma coisa como sobremesa, por exemplo, você pode fazer um almoço e você pode ter o bolo como sobremesa. Ou você pode levar o bolo até o restaurante para que o restaurante sirva o bolo como sobremesa. E isso já vai criar um auê danado. As possibilidades com bolo são infindas. Então, especialmente coisas que não dão trabalho para a mãe. Se forem feitas em casa, coisas que não vão extenuar a mãe. E tenho um presente para dar para vocês. Depois, quem quiser, vai estar o e-mail aqui na descrição, pode pedir a foto. Essa foto que você está observando, pode pedir a foto do bolo para colocar no seu site ou no seu portfólio como produto. Só tomem cuidado de treinar esse bolo, de fazer ele pelo menos uma vez, né? Seguindo todos os steps, seguindo os vídeos anteriores, né? Esse bolo está sendo trabalhado com biscoito. Então tem o vídeo do biscoito que revela exatamente a receita, como fazer, como assar, como cortar. Então tem o vídeo da montagem do bolo, da estruturação do bolo. Então é um vídeo que se complementa com outros e é muito importante para você que vai querer reproduzir, que você assista ao pacote completo. E com certeza, como vocês sabem, eu dou muito detalhe, eu tenho muita satisfação, mais do que paciência, eu tenho muita satisfação de transmitir cada dica, cada coisa importante para que vocês cheguem no resultado igual ou melhor aí na cozinha de vocês. Com certeza vocês vão conseguir reproduzir esse bolo. Muitas vezes, fotografar bem um bolo é uma coisa complicada para algumas pessoas. A foto parece uma coisa simples, mas não é simples de ser feita, uma foto comercial. Então, isso não é nenhum problema para nós aqui, para que possa vender esse bolo com antecedência. Nós vamos disponibilizar inteiramente, totalmente gratuito. É só você passar um e-mail pedindo a foto e vai ser um prazer compartilhar mais isso com vocês. Eu sou Marcos Zoccolaro, da London Amazing Cakes,
uma confeitaria de Londres, especializada em bolo de festa europeu. Vou começar aqui a ensinar como que a gente vai rechear essas bolachinhas. Essa é uma receita de recheio para bolacha muito legal, que dá também para rechear macarrão. Eu vou fazer aqui com vocês porque é muito rapidinho, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de corante em gel, pode ser em pó também, tá? Bem pouquinho. Quero um rosinha bem claro aqui no chocolate. Eu não vou falar em quantidades, porque o corante realmente é a gosto do freguês. Mas se você não estiver usando corante em pó ou corante para chocolate, se você estiver usando corante em gel, lembra que você não pode usar muito, você tem que usar pouco, porque ele pode alterar a coesão da massa, né? Da massa de cacau versus açúcar versus a manteiga de cacau, e pode não voltar mais. Então tem que ter essa preocupação quando você vai tingir chocolate branco com gel, tá? Então eu só uso para fazer cores amenas, tá? Cor bebê, como se diz por aí. Aí eu vou dar uma proporção. Aqui eu tenho mais ou menos uns 250 gramas de chocolate branco derretido, tá? Bem agitado, agora já colorizei. Eu vou dar uma proporção mais ou menos de 10% para fazer esse recheio de glucose, tá? Xarope de glucose. Eu dei uma aquecida nele. Eu tirei da embalagem, dei uma aquecida para ficar mais fácil de manipular. Sempre na potência, aqueci no micro-ondas, na potência descongelar, tá? Que é a potência mais baixa do micro-ondas. E vou incorporar no chocolate. É importante que você respeite a temperatura de trabalho do chocolate que você está trabalhando, né? Então eu tô, ó, 31 graus, uma temperatura muito boa de trabalho, a considerar ser chocolate branco, né? Ele não pode esquentar muito. Aí o que vai acontecer? À medida que você incorpora, você vai notar que esse chocolate que está derretido, ele começa a ficar mais grosso, mais difícil de mexer. Aí você vai revolvendo ele e ele começa a ganhar uma outra propriedade. Ele fica meio elástico, meio viscoso, e é assim mesmo, tá? Porque dessa maneira você vai conseguir modelar o chocolate com a mão. Não vai precisar colocar em saco de confeiteiro. Em temperatura ambiente, esse chocolate, ele parece que endureceu, mas assim que ele entra em contato com a boca, ele desaparece. Então assim, fica muito agradável. Ó, começa a desgrudar do silicone, tá vendo? Você vai deixar isso aqui descansar até atingir temperatura ambiente, tá? A minha massa já descansou. Eu fui, enquanto ela ia perdendo temperatura, né, para chegar em temperatura ambiente, você vai juntando ela com a colher de silicone dessa forma, até você conseguir reunir ela como se fosse uma bolinha, tá? É isso que vai acontecer depois que ela atingir temperatura ambiente. Para ajudar no trabalho aqui, porque ela derrete, lembra que eu expliquei para vocês que aqui é amido de milho, tá, pessoal? Lembra que eu expliquei, ó, ela sai super fácil, que ela encosta na boca e derrete. Então, façam de luva isso, tá? Ajudem um pouquinho com o amido, porque ela derrete muito fácil. Por isso que ela é tão gostosa como recheio. Você dá mais uma sovadinha nela, tá vendo? Ó, como eu tô fazendo aqui. Quando ela ficar assim, mais ou menos a consistência de um chiclete, ó, tá vendo? Fica uma massa incrível, sabe? Muito gostosa de trabalhar. Aí você vai fazer bolinhas com ela. Sempre dá uma lubrificadinha, tá? Com o amido. Aí você vai fazer bolinhas. Para esse cortador, ó, eu usei esse cortador aqui, tá?
em proporção com a minha mão para vocês copiarem. Tá vendo, ó? Normalmente isso compra em joguinhos de 6 ou 5, tá? Ó, esse aqui é o menorzinho. Eu usei esse aqui. E essa receita de biscoito, ela é fantástica porque o biscoito não encolhe. Olha a perfeição, gente. Tudo que vai em cima do bolo tem que estar muito perfeito, tem que estar com textura muito agradável, porque às vezes o bolo tá ótimo e a decoração é comestível, a pessoa vai colocar na boca e se frustra. Às vezes reclama do teu produto por conta disso. Então a gente tem que ter muita... Quando vai oferecer alguma coisa comestível, tem que ter muita atenção. Então, olha que receita incrível. Ela não cria bolha, ela não entorta, ó. É incrível, não tem o que dizer, tá? Olha isso aqui. Eu tinha antes umas receitas antigas, antes de eu desenvolver essa, o biscoito não ficava bom, depois eu tinha que lixar o biscoito para dar um acabamento mais satisfatório. Ó, é essa receita que eu passei para vocês no vídeo, já tem um vídeo antigo, vale ouro mesmo, tá? Para essa proposta, eu não quero recheio muito fino, por isso que eu fiz ele colorido, porque eu quero que ele seja parte da estética desse projeto. Aqui eu coloquei mais ou menos 7 gramas de recheio. Então eu vou dar uma achatadinha nele e eu vou colocar ele mais aqui para perto dessa parte aqui do coração. E aí você vai espremendo, ó. Quando ele atingir a fronteira, o perímetro do biscoito, né? Em inglês a gente chama de edge. Pronto, você já recheou. Você pode ter ele mais grosso ou mais fino. Para esse projeto da decoração do Dia das Mães, eu vou usar ele mais grosso, tá? O xarope de glucose, ele tem essa capacidade de deixar o chocolate modelável. Quando ela começa a esfriar, ela fica mais quebradiça. Mas só de você pegar o tanto que você precisa para fazer a bolinha e dar uma sovadinha, ó, na mão, ela já volta a ficar super macia. Não é pouco macia, não. Eu gosto desse recheio e vou explicar por quê. A possibilidade disso vazar ou dar problema é zero. Entendeu? É zero. E ao mesmo tempo, ele como textura na boca, ele é muito agradável. É um recheio que ele tem essas propriedades de ser muito estável em temperatura ambiente e em temperaturas mais geladas, o que é muito, muito bom. Porque você não vai ter nenhuma surpresa desagradável com ele. E a bolacha, por conta dessa combinação de texturas, depois desse recheio curado, ou seja, daqui 1 hora mais ou menos, em temperatura ambiente, a bolacha vai quebrar junto com ele. Feita a bolinha, eu vou guardar, né? Você não vai colocar em saquinho, frasco, nenhum tipo de frasco. Você tem que fazer isso. Você vai colocar enrolado, bem enrolado, no papel filme, no plástico filme, como preferir. Uma vez feito isso, você coloca a data. Isso pode ficar 30 dias na tua geladeira e pode ficar indefinidamente no congelador, congelado, tá? Quando você for usar de novo, se ele estiver congelado ou mesmo na geladeira, você tira e deixa chegar em temperatura ambiente e tá prontinho para usar novamente. Então vamos lá, pessoal, para a decoração desse bolo especial de Dia das Mães, eu tenho aqui um bolo número 6 de 3 camadas. Ele já tá todinho acabado, já tá bem desempenado, bem retinho.
Tem link do vídeo com essa aula. Aliás, é uma das mais importantes aulas, na minha opinião, porque um bolo quando ele está bem acabado, bem rodado, né? Bem desempenado, ele por si só, ele já está bonito. Também no vídeo tá a dica da bandeja, tá? Você pode ver, ele fica realmente muito estável, né? Da forma como a gente te ensina a montar, como fazer as contenções, para não dar dor de cabeça. Eu vou usar drip de chocolate branco. Eu tenho mais ou menos aqui 200 gramas de chocolate branco com mais ou menos 5% de óleo de coco para poder dar o ponto no bife. Eu vou começar por ele e depois eu vou apresentar o material que a gente separou aqui, porque vocês sabem, o destaque desse bolo vai ser os biscoitos recheados. O drip, tem aula de drip, tá? Tem o link, o vídeo. Uma outra aula importante. Um bolo bem dripado. Um bolo bem dripado, ele já é único, né? E por que a gente usa 5% de óleo de coco? Para que ele escorra da maneira como você vê nos bolos todos. Então, é legal você ter um padrão. O drip, quando ele tá grosseiro, não é bonito. Não, tecnicamente, ele tá errado. Porque a ideia do drip é algo que sobrou e escorreu. Então, ele tem que ter uma queda. Ele tem que ter uma queda muito natural. Eu vou mostrar para vocês lateralmente. Isso porque ainda não foi nem para cura, tá? E já vou colocar na cura. Então, retomando aqui, pessoal, o bolo já está dripado. Eu vou só retirar e vou aproveitar para dar uma dica de ouro para vocês. Para limpar a bandeja do bolo, uma solução de uma parte de vinagre branco de álcool e uma parte de água. Coloca num borrifador. Não tem nada melhor para você tirar aquela gordura. Ela tá limpinha, tá? Isso meio esbranquiçado que vocês estão vendo é aquela tá congelada. Como eu uso o ultra refrigerador para dar a cura, então ele gela o bolo e congela qualquer umidadezinha que tenha na bandeja. Mas você pode usar a geladeira. A única diferença é que você vai precisar dar uma cura de um tempinho um pouco maior. Então o que a ultra refrigeração faz em 1, 2 minutos, a geladeira vai fazer em 8, em 6. Mas não tem problema nenhum. Por que diferente dos outros, eu deixei essa parte em chocolate, ela já está curada, eu deixei essa parte em chocolate um pouco mais grossa. O chocolate fica duro. Por quê? Normalmente, o que a gente coloca aqui é macarrão, ele é mais leve que a bolacha recheada. Então, não quero correr risco nenhum de sobrecarregar o edge, que seria essa quina, né? A vira do bolo. Porque ela está feita em creme, ela está feita em creme de manteiga, né? Em buttercream. Então eu deixei o chocolate um pouco mais duro, que ele vai criar como uma espécie, para ilustrar, ele vai criar uma espécie de uma prateleira mais segura, para que quando esse bolo estiver em temperatura ambiente, o peso do biscoito não faça ele trabalhar. Bolo, a gente tem que pensar tudo, é mais que uma arquitetura, é uma engenharia. Se você quiser contar um caso seu, eu vou colocar um quadro também eu quero contar aqui algumas emergências que pode acontecer com bolo e você tem que arrumar uma solução muito rápido. Então eu vou mostrar aqui o que eu separei para esse projeto, tá? Conforme vocês viram no vídeo, eu tenho aqui, que é o carro-chefe,
os nossos biscoitos decorados, um pouquinho de uma farofinha. Normalmente eu uso a farofa de cascas de shells, né, de conchinhas de macarrão. E essa daqui é uma delas, de macarrão de chocolate, tá? Você pode usar de macarrão sem cor, você pode usar também, pegar os biscoitos que não deram certo, por alguma razão você não colocou direito na forma, enfim, ou assou demais, e fazer uma farofinha com eles, tá? Tanto uma coisa quanto outra. Eu tô usando aqui a de macarrão. Tô usando esse confeito num rosa bem claro, que conversa com o rosa do bolo, tá vendo? Ó? Conversa com o rosa do bolo. Olha aqui, ó. Deu pra ver bem aí, né? Olha que bolo estável, gente. Então, um confeito de esfera rosinha claro é uma coisa fácil de achar em qualquer lugar, correto? Então, eu separei elementos que fossem bem coringas para que vocês pudessem encontrar em qualquer lugar. Eu vou usar essas bolinhas douradas, você pode usar prateada, isso vende em supermercado, mercado maior, costuma vender, elas são normalmente de chocolate. Você pode usar um que seja branco. Eu separei esses comprimidinhos aqui, brancos, eles são pedrinhas de caramelo sabor anis, é bem gostosinho isso aqui. Mas você substitui por algum outro claro, tá? Sempre faz o teste, coloca o teu confeito na manteiga para saber se a tintura dele não vai borrar. Isso é um outro pulo do gato, tá bom? E vou usar um pouco de tinta dourada. Essa tinta dourada eu fiz com o brocado, aquele mais fino que tem, e água, mais nada. Você vai precisar de um pincel. E eu separei aqui um buquê de rosas desidratadas e usei essa rosa cor-de-rosa com as pontas um pouco mais firmes. E você vai precisar de um pouco, na manga de confeiteiro, de um pouco do buttercream, o mesmo que você usou no bolo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a marcação. Eu quero colocar aqui seis biscoitos. E quero colocar 6 biscoitos nessa posição. Então eu vou marcar primeiro. Mas como que eu posso marcar da melhor forma, sem precisar de uma régua, por exemplo? Então, você vai marcar o primeiro em qualquer ponto do teu bolo, você vai colocar o pingo do buttercream. Do lado oposto, tá vendo? Você não precisa de régua para isso. Do lado oposto, você vai colocar outro. Pronto. Assim você dos 6 já fez 2. Aí o que você faz? Entenderam? Você divide essa metade em 3, com os olhos. Você pode fazer isso com a manga de confeiteiro só para te sinalizar. Você vai dividir a metade em 3. E aí você vai fazer a mesma coisa. Olha aqui. Feito isso, você vai colocar oposto. Tá vendo? Ó? O oposto, para ele ficar certo, ele tem que passar pelo meio e pingar lá na frente. Vai passar pelo meio e vai pingar aqui na frente. Pronto. Você dividiu com perfeição 6 pontos do bolo. Ok? E aí, eu vou colocar o biscoito. A primeira coisa que eu vou colocar. Eu vou colocar o biscoito, mas eu quero que ele fique um pouco para fora do bolo, de propósito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele por aqui, tá? Como se ele fosse estacionar, tá vendo? No bolo, ó. Vou fazer assim, ó. E aí, eu vou juntar ele aqui. Conseguiram ver? Porque dessa forma, eu crio um encaixe e dessa forma, eu sei que essa peça vai estar bem presa. Na hora do transporte, eu não vou ter nenhum problema. E você vem
Alinhando. Fazer mais um. Tá vendo, ó? Como se você fosse estacionar um carro de ré, tá vendo? Colocou aqui. E aí você faz uma leve pressão. Tô usando a técnica de guirlanda e tô trabalhando com simetria porque isso ajuda muito. Depois que você já tá competente, afiado na técnica de guirlanda, depois você pode fazer guirlandas assimétricas, mas no começo, faz assimétricas, além de ser lindo, é menos problemático, né? É mais fácil de acertar. Antes dele ir para a próxima cura, porque é importante que o primeiro elemento esteja bem travado, eu vou também tirar 6 rosas. Ok? E vou trabalhar a rosa também no meio. Dessa forma, tá? Então, vou colocar já mais na linha de fundo, tá vendo? Para que eu enxergue o mínimo de creme de fixação possível, vou colocar já mais na linha de fundo o creme que vai prender essa rosa. Então, vamos lá. Você viu que eu deixei, vocês estão acompanhando, eu deixei ela com um pouco de caule, tá vendo? Que é justamente para que eu possa encaixá-la. Você pode comprar esses buquês secos, como você pode comprar o buquê no mercado, tirar ele da embalagem, virar de cabeça para baixo e pendurar no teto da sua cozinha. 3, 4 dias depois, você tem o buquê seco. Eu faço dessa forma, eu prefiro dessa forma do que comprar seco. Normalmente o seco, quando você compra ele seco, ele vem seco demais. Então, a rosa, isso é uma dica de ouro. Então, a rosa, ela fica fácil de esfarelar, porque ela tá seca demais, e é mais caro. Então, eu faço dessa forma, compro no mercado. E vou usar um pouco de tinta dourada. Essa tinta dourada eu fiz com o brocado, aquele mais fino que tem, e água, mais nada. Você vai precisar de um pincel. E eu separei aqui um buquê de rosas desidratadas e usei essa rosa cor-de-rosa com as pontas um pouco mais firmes. E você vai precisar de um pouco na manga de confeiteiro, de um pouco do buttercream, o mesmo que você usou no bolo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a marcação. Eu quero colocar aqui 6 biscoitos. E quero colocar 6 biscoitos nessa posição. Então eu vou marcar primeiro. Mas como que eu posso marcar da melhor forma, sem precisar de uma régua, por exemplo? Então, você vai marcar o primeiro em qualquer ponto do teu bolo, você vai colocar o pingo do buttercream. Do lado oposto, tá vendo? Você não precisa de régua para isso. Do lado oposto, você vai colocar outro. Pronto. Assim você já, dos 6 já fez 2. Aí o que você faz? Entenderam? Você divide essa metade em 3, com os olhos. Você pode fazer isso com a manga de confeiteiro só para te sinalizar. Você vai dividir a metade em 3. E aí você vai fazer a mesma coisa. Olha aqui. Feito isso, você vai colocar oposto. Tá vendo? Ó? O oposto, para ele ficar certo, ele tem que passar pelo meio e pingar lá na frente. Vai passar pelo meio e vai pingar aqui na frente. Pronto. Você dividiu com perfeição 6 pontos do bolo.
Eu vou colocar o biscoito, mas eu quero que ele fique um pouco para fora do bolo, de propósito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele por aqui, tá? Como se ele fosse estacionar, tá vendo? No bolo, ó. Vou fazer assim, ó. E aí, eu vou juntar ele aqui. Como se você fosse estacionar um carro de ré, tá vendo? Colocou aqui. E aí, você faz uma leve pressão. E vou fazer isso mais uma vez. Essa disposição, aí eu venho alinhando, tá? De modo que um converse com o outro, tá? De modo que eu tenho uma correspondência, como se fosse um olhando para o outro, tá vendo? Eu estou trabalhando com simetria. Estou usando a técnica de guirlanda e estou trabalhando com simetria porque isso ajuda muito. Depois que você já está competente, afiado na técnica de guirlanda, depois você pode fazer guirlandas assimétricas, mas no começo, faz assimétricas, além de ser lindo, é menos problemático, né? É mais fácil de acertar. Então, muito bom. Agora, vou colocar já mais na linha de fundo, tá vendo? Para que eu enxergue o mínimo de creme de fixação possível, vou colocar já mais na linha de fundo o creme que vai prender essa rosa. Deixei ela com um pouco de caule, tá vendo? Que é justamente para que eu possa encaixá-la. Você pode comprar esses buquês secos, como você pode comprar o buquê no mercado, tirar ele da embalagem, virar de cabeça para baixo e pendurar no teto da sua cozinha. 3, 4 dias depois, você tem o buquê seco. Eu faço dessa forma, eu prefiro dessa forma do que comprar seco. Normalmente o seco, quando você compra ele seco, ele vem seco demais. Então, a rosa, isso é uma dica de ouro. Então, a rosa, ela fica fácil de esfarelar, porque ela tá seca demais, e é mais caro. Então, aqui eu já coloquei parte dos principais elementos, e você vê sempre explorando bem a parte da fronteira do bolo, né, do perímetro, porque uma parte tá fixada no bolo e outra parte ela tá em balanço. Isso, na estética do bolo, muda tudo, ok? Como hoje tá um dia frio aqui em Londres e a refrigeração da cozinha tá trabalhando muito bem, eu posso avançar. Eu vou avançar sem curar, tá? Eu vou avançar sem curar. Mas lembre, de camada a camada, o ideal é que você vá fazendo a cura. Eu vou colocar lateral às rosas 2 pingos, que vão ser os pingos que eu vou fixar as bolinhas. Então, quando você vai fixar um bolo, isso tem que ter uma técnica apurada, para que durante o transporte, né, dentro de uma normalidade, né, é óbvio que se o carro bater, o bolo vai ressentir. Mas dentro de circunstâncias normais, ele tem que aguentar. Ó, vocês viram que eu coloquei, aonde cabia a bolinha, eu coloquei a bolinha, mas não é em todo lugar que coube a bolinha. Por isso que eu trabalho com dois ou mais tamanhos. Aqui eu tô trabalhando com 3 tamanhos de confeito. Porque eu sei que em alguns lugares vai dar certo e em outros vai dar certo aquele menorzinho. Aí eu tenho um outro truque, que são para os espaços menores, que são essas bolinhas. Isso é uma coisa tão tradicional, tão antigo da confeitaria, né? Tem dourada, tem prateada. Então eu gosto muito de arrematar os cantinhos com essas bolinhas. Elas dão
uma luz no bolo. Elas chamam a atenção. Você fala, uma coisa tão pequena não vai fazer diferença. Não, aí que você se engana. Elas fazem a diferença e elas ajudam a esconder aquelas pequenas sobras de creme que acontece quando você vai fixar qualquer coisa. Tem uma forma de fixar sem aparecer o creme? Até tem. Você pode também fixar com chocolate. Mas por que eu não faço? Vida real, gente. A fixação fica perfeita. Você não vai ver creme nenhum. Mas ela fica muito, muito fácil de mexer. Aí, assim, uma trepidada que a pessoa dá carregando a caixa, pronto. Especialmente quando você faz a fixação com chocolate. Ele descola muito fácil, diferente da manteiga. Aí você sempre toma uma distância, confere, vê se você precisa pôr mais, vê se você colocou muito, precisa tirar. Então, agora eu vou fazer o acabamento interno, que é na farofinha. Eu gosto de passar o maçarico rapidinho, ó, só para dar brilho. Você viu? Levantou o brilho. Por que que eu faço isso? Porque dessa forma a minha farofa vai dar uma adesão. Isso aqui, essas minúcias, gente, isso que ninguém conta. Às vezes você vê o que é raro, bolos extremamente bem acabados, extremamente bem confeitados. Você vai tentar reproduzir na sua cozinha, aquilo não sai. Você tem os elementos, fica parecido, mas não sai. Por quê? Porque você não teve acesso à minúcia. Aí você percebe que eu criei um patamar de fixação muito, muito bem resolvido aqui. Ainda mais agora, depois que ele curar com essa farofa de acabamento, isso aqui tá muito bem amarrado. Esse bolo tá muito seguro. Aí, essas pedrinhas maiores, eu gosto de tirar do meio, porque eu gosto que apareça ao meio. Em bolo 8, eu gosto de colocar um acabamento ainda no meio. Como se fosse um puxador de uma tampinha, que eu vou fazer com um confeitozinho, uma pavlova, alguma coisa do tipo. Tá vendo? Eu gosto muito de entender dessa forma, porque aí o contraste de uma cor ajuda o outro elemento a se evidenciar. E agora vai para a cura, e aí eu vou mostrar para vocês a fixação das contas menores. Ele já está curado. Eu vou mostrar para vocês. Peraí, deixa eu ver até que ponto eu posso inclinar para que vocês possam ver. Acho que vocês estão conseguindo pegar aí onde eu coloquei aquelas bolinhas menores, né? Ó, tá vendo, ó? Aqui dá pra ver bem. Entre essa intersecção do comprimidinho e da rosa, tá vendo? Ó, entre a intersecção da bolinha cor-de-rosa com a farofinha, mais uma. Ó, entre as duas intersecções, tá vendo, ó? Então vocês entenderam um conceito de acabamento refinado mesmo, finalizado. Com essa tinta dourada, eu estou usando um pincel leque. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Mas com muita leveza, tá vendo, ó? Ó, só isso. Eu não quero pintar o recheio, então eu vou fazer só isso, ó. Tá vendo, ó? Só vou criar um detalhe no biscoito para valorizar ainda mais o biscoito. A gente faz muito isso com o macarrão. Você pode ainda fazer alguma coisa lateral, muito leve. E ainda, que em quase todas as nossas coleções eu uso
a mini bolinha dourada, vocês vão ter uma ideia melhor dela. Como ela reage com todo na foto, nas laterais, de forma assimétrica. A cada escorrido de drip, eu vou colocar 2 ou 3, e aí eu solto. Então, um certo movimento, uma alegria final, sabe? Na lateral do bolo. E com o tempo, à medida que você vai vendendo, que você vai exercitando o teu negócio, você vai vendo que tem mais saída, você vai percebendo o que você consegue fazer com mais desenvoltura. Depois, quando você já tiver uma equipe, o que é mais seguro da equipe fazer, especialmente quando você não está por perto, porque a tua confeitaria vai crescer. Você vai aprender a fazer os bolos conosco aqui, é uma questão de tempo. Os clientes vão gostar, a confeitaria vai crescer. Mas você tem que ter um trabalho que seja muito bem resolvido, para que você possa dar um treinamento para um ajudante e ele possa fazer isso. Você não pode pensar coisas que só a sua mão vai fazer. Não, você tem que pensar coisas que outras mãos, uma vez que forem treinadas, vão conseguir fazer. Então, de forma satisfatória, entendeu? Então, senão você fica escravo do negócio e estagna. E aí o que era para ser uma coisa boa, vira um fardo. Então, eu vou mostrar as laterais, tá vendo? Ó. Gente, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda isso. Aí você vai escolher uma frente para o bolo. Você vai falar assim, olha, eu vou escolher ele como frente uma rosa. Porque eu quero que na foto de frente tenha a visualização do biscoito. Aí, lateralizando, a gente vai fazer aquele que eu chamei de broche. Normalmente, o que a gente põe no broche? A gente vai colocar um elemento principal, que seria, no caso, a bolachinha recheada, e mais um pouco do que está em cima do bolo. Então, vamos lá para que você veja o brochinho. Olha que coisa mais elegante. Aí você me diz se esse bolo não vai fazer uma mãe feliz. Se esse bolo não vai gerar outras vendas. Porque as amigas ficam loucas, elas vão querer um bolo desse na mesa delas.